Amigo torcedor vascaíno, definitivamente tá difícil de acreditar no que o Vasco está preparando para 2026. Se 2025 já foi bom, torcedor, se prepare para o que virá por aí. O Vasco mira alto no mercado da bola. O Vasco quer grandes contratações. O Vasco busca grandes reforços. E dentre os nomes nessa lista de grandes jogadores, tem um cria da base do Vasco que tá louco para voltar para o Rio de Janeiro e vestir a camisa do nosso Vascão. É o DG, tá? É o Douglas Luiz. Eu vou trazer tudo, detalhes aqui para você nesse vídeo. Além disso, é claro, falar sobre tudo o que vem acontecendo nos bastidores da nossa colina histórica. O Vasco está muito perto de anunciar o seu primeiro reforço para 2026. Além disso, segue no mercado a procura também de contratações e tem muitas novidades aqui nesse vídeo. Então, amigo vascaíno, eu já te digo aqui na introdução deste Acorda Vascão, tá? Não perca, pois o que você verá pela frente será de sua importância para entender tudo que vem acontecendo. Mas, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Com a Corda Vascão, que é o primeiro vídeo saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o nosso crescimento. Inclusive, eu quero deixar um recado bem rápido a vocês, um recado importante, tá? Tivemos anteontem, na sexta-feira, no SBT Esporte Rio, o Lucas Pedrosa, que era ao lado do Vene Casagrande, da Fernanda Maia, o apresentador e o representante Cruz Maltino ali na bancada do programa, saiu, tá uma vaga em aberto, fui convidado para estar presente na sexta e novamente amanhã, tanto inclusive na segunda amanhã quanto na terça, eu estarei por lá. Então estou convocando a todos vocês que acompanham o canal do Gigante Vasco a estarem amanhã presentes aí na frente da televisão para acompanhar o SBT Esporte Rio e ver a minha participação lá no programa. Inclusive, amigo vascaíno, venho te pedir, você que vai estar lá assistindo, use as suas redes sociais para fomentar aí o nosso trabalho, tá? Coloca lá SBT Esporte Rio, o Lucas está tirando onda, coloca o Lucas no lugar do Pedrosa, vamos subir a audiência, né, e dar essa moral aqui para o nosso canal. Quem sabe, né, você que acompanhou o canal do Gigante Vasco desde o início, vai nos ver lá diretamente na televisão. Olha aí que loucura essa trajetória que nós construímos juntos. Show? Tu vai ter orgulho, né? Que bom, isso a gente constrói junto, mas eu acho muito legal. Você vai ficar feliz em tomara, se essa vaguinha aí, se essa oportunidade aparecer, de falar, cara, tá vendo esse cara aí que tá na televisão? Pô, eu acompanho ele desde 3 mil inscritos, acompanho ele desde 10 mil inscritos. Olha que loucura, né? Uma história muito legal de se contar. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, continuar logo, né? Antes, porém, se inscreva aí no canal, tá? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, vem ajudar aí o crescimento do nosso trabalho também aqui no YouTube. Vamos que vamos então? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre mercado, tá? E até digo para você, iremos falar nesse Acorda Vascão única e exclusivamente sobre mercado da bola. Eu quero começar contextualizando a você como o Vasco vai atacar o mercado nessa janela de transferências. O Vasco da Gama tem algumas prioridades, só que o Vasco ele será um pouco mais agressivo no mercado. Havia uma grande expectativa que o Vasco disputasse uma Libertadores. Se disputasse uma Libertadores, o Vasco seria muito agressivo. Só que, diante do orçamento forte que o Vasco terá à sua disposição para o ano que vem, o Vasco vai tomar uma medida de agressividade no mercado que não vinha tomando nas últimas janelas. O
O Vasco tá mirando mais alto. Vai acertar ou não? Eu não sei. Mas tá mirando muito alto para essa janela de transferência. E se a gente colocar na balança, dá para se entender o porquê. Estamos falando de um Vasco que sai de um orçamento anual da sua fornecedora de material esportivo, que era de 500, da capa, e vai para 42 milhões com a Nike. O Vasco sai de uma receita relacionada a patrocinador master, que com a Betfair era de 42 fixos, variáveis que podiam chegar a 70, e deve ir para um valor superior a 100 milhões. O Vasco ele vai para uma receita relacionada à Copa do Brasil, chegando a uma final, que chegou a quase 70 milhões de reais por ano, isso nunca existiu. E o Vasco tem a possibilidade, é o lado negativo da história, mas fazer muito dinheiro com a situação envolvendo o Ryan. O Vasco é 320 milhões de reais pela venda do Cria, e isso pode acontecer, tá? Não é algo distante. Além da questão envolvendo a SAF. Então, o Vasco vai ser agressivo. Iremos falar nesta janela de transferências sobre grandes jogadores. Eu digo, se preparem. E jogadores para as seguintes posições, porque é importante trazer a você quais são as posições hoje que o Vasco observa e quer contratar atletas para elas no mercado da bola. Goleiro, 2 zagueiros, um lateral direito, caso Paulo Henrique saia, um lateral esquerdo, porque Vitor Luiz e Leandrinho não devem ficar, um volante, um meia, um jogador do lado de campo e 1 a 2 atacantes. Ou seja, uma grande reformulação. Estamos falando aí de algo em torno de quase 10 jogadores que chegarão ao Vasco da Gama, mudando o seu elenco para a próxima temporada, querendo subir de prateleira no futebol brasileiro. E um desses atacantes devem chegar nesses próximos dias, tá? Que é o Johan Rojas. Tudo indica que o atacante colombiano seja o primeiro reforço do Vasco nesta janela de transferências, tá? Jogador de 23 anos de idade, que iniciou a sua carreira no La Equidad da Colômbia, passou por Necaxa e Monterrey no futebol mexicano, jovem, de muita qualidade, um jogador de mano a mano, tá? Tem passagens pela seleção de base colombiana disputando o Pan-Americano, e esse nome deve ser o primeiro reforço do Vasco para a próxima temporada. O Vasco está muito próximo de acertar a contratação desse jogador. Hoje ele tem contrato com o Monterrey, mas estava emprestado ao Necaxa, e a ideia do Vasco é trazê-lo por empréstimo até o final do ano de 2026, um empréstimo, porém, com obrigação de compra. Há uma possibilidade muito grande que isso venha a ser fechado, assinado nesses próximos dias, tá? As coisas estão muito avançadas entre Vasco, o clube mexicano e o jogador pela contratação do colombiano. Ele viria para a posição, inclusive, de meia construtor, um jogador bem habilidoso, mas consegue fazer também esse papel mais atrás. E a saída, olha como é o mundo da bola, né? Olha como o mundo da bola é algo louco. A saída hoje de Johan Rojas do Monterrey pode e vai ser facilitada mediante a chegada de um atacante por lá, chamado Luca Orejano. Olha que loucura. O Orejano, que se destacou muito no futebol norte-americano nesses últimos anos, foi comprado pelo Monterrey do México, e diante da sua chegada, o Monterrey tem por objetivo liberar jogadores do setor ofensivo, e dentre esses o Johan Rojas. Então, a chegada de Luca Orejano no Monterrey vai facilitar a chegada de Johan Rojas no Vasco da Gama. Então, amigo, é isso. O Luca Orejano, inclusive, foi anunciado nesses últimos dias e tende aí a ter a saída de Johan Rojas facilitada após a chegada do atacante argentino. Primeiro reforço do Vasco para 2026, jogador importante, não vem, né, é claro, como uma peça de confiança, vem com uma aposta, um nome que tende a se desenvolver muito no Vasco da Gama para a composição de grupo, não para chegar e vestir a camisa, mas é um nome bem interessante, um jogador de destaque no cenário do futebol sul-americano. Só que o Vasco quer mais. O Vasco ele não vai parar em Johan Rojas. O Vasco quer continuar. O Vasco quer contratar outros nomes. E diante disso, o Vasco vem mirando no mercado mais um atacante, tá? Informação até ontem dos amigos aí do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco quer contratar um atacante canhoto. E o nome hoje que vem sendo sondado pela diretoria Cruz Maltina é o nome do Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é um atacante que pertence ao West Ham. Ele é cria das categorias de base do Palmeiras. Foi vendido por um valor de 23 milhões de dólares, algo em torno aí de 125 milhões de reais ao clube inglês. No clube inglês, ele não tem conseguido ter o destaque que era o esperado, como ele sempre teve nas categorias de base do Palmeiras.
tem 18 partidas com a camisa do West Ham, nenhum gol marcado e nenhuma assistência dada. Ele vem tendo pouco espaço, interessa a clubes até do futebol europeu, porque sempre foi uma grande promessa. Um jogador jovem, de 19 anos de idade, não está conseguindo ter o seu espaço, mas é uma promessa ainda. Estamos falando de um jogador muito novo, que ainda não conseguiu despontar, mas se espera que ele assim, desponte, né? O Sport, inclusive, de Portugal é um dos clubes interessados na contratação do jogador, como também o Porto. E o Vasco é um desses outros clubes que também está de olho. O Vasco tem as dificuldades, tem um mercado forte a fim de Luiz Guilherme, mas é um nome que foi sondado recentemente pela diretoria Cruz-Maltina, que mostra o que eu venho falando para vocês, foi como eu comecei o vídeo. O Vasco será mais agressivo nesse mercado e a situação do Luiz Guilherme passa muito sobre essa agressividade. Falando um pouquinho agora sobre outra posição, saindo do setor ofensivo e andando para trás. Falar sobre lateral esquerda. O Vasco da Gama terá o Piton para a próxima temporada, mas volto a repetir, deve perder Vitor Luiz e Leandrinho, jogadores que não estão nos planos aí do técnico Fernando Diniz. Então, diante disso, o Vasco vem mapeando o mercado à procura de jogadores da posição da lateral esquerda. Não quer entrar em 2026 improvisando Puma Rodrigues por ali. E o nome que o Vasco da Gama, amigo torcedor Cruz-Maltino, observa no mercado da bola é o nome do Luiz Otávio, aliás, Paulo Otávio. Paulo Otávio Rosa Silva, lateral esquerdo de 31 anos de idade, cria das categorias de base do Atlético Paranaense, que passou aqui no Brasil por Atlético, Coritiba, Santo André, Paysandu, Tombense e ele tem hoje 31, né? Ou seja, ali por volta dos seus 22 anos ele se transferiu para o futebol europeu. Puxou a camisa do LASK Linz da Áustria e logo em seguida se transferiu para o futebol alemão, onde passou pelo Ingolstadt e chegou logo em seguida ao Wolfsburg, passando 5 temporadas seguidas no Wolfsburg como titular da posição. Já está 3 temporadas no Catar, vestindo a camisa do Al-Sadd, com números muito legais. Ele tem aí, nessas últimas 3 temporadas, né, 79 partidas disputadas, 7 gols e 12 assistências. Informações aí dos nossos amigos, também da Atenção Vascaínos, é que esse jogador interessa ao Vasco da Gama. Um atleta que tem contrato com o Al-Sadd apenas até o meio do ano, então é um grande facilitador de negócios. O Vasco tem intensificado a busca, principalmente olhando para a lateral esquerda, e o Paulo Otávio é um nome que desperta o interesse da diretoria Cruz-Maltina. Vamos ver, vamos ficar de olho, é Paulo Henrique, é Paulo Otávio, é a situação aí do Luiz Guilherme, é o Vasco aí, torcedor Cruz-Maltino, observando o mercado da bola, mirando e buscando contratações. Bons nomes? Deixa aí a sua opinião dos comentários. E, para fechar, falar sobre essa grande loucura, que é assim que eu vejo. Algo louco, difícil de acreditar, mas está acontecendo. Porque o Vasco, ele tem interesse, tá? É de fato, é real, na contratação do volante Douglas Luiz. Não é uma conversa de hoje, é uma conversa que já vem acontecendo há algum tempinho. Douglas Luiz é um volante de muita qualidade, cria das categorias de base do nosso Vascão, estreou no profissional do Vasco em 2016, fez apenas com a camisa do nosso Cruz-Maltino 39 partidas e marcou 5 gols. Destaque esse que fez ele ser vendido em 2017 ao Manchester City, por um valor, à época, de 12 milhões de euros, 60 milhões de reais na cotação atual. Um valor baixíssimo por um jogador como é Douglas Luiz, tá? Importante falar sobre isso. Atleta que passou 5 temporadas brilhando na Premier League, sendo um dos melhores volantes do mundo. Destaque esse que o fez ser vendido ao Juventus, por um valor de 51 milhões de reais na temporada passada. Mais de 51 milhões de libras na temporada passada, mais de 300 milhões de reais. Hoje, porém, o Douglas Luiz ele nem está mais no Juventus, que não foi bem por lá, o técnico não deu oportunidade, ele voltou emprestado pelo Juventus à Premier League para vestir a camisa do Nottingham Forest, e no Nottingham Forest também não está tendo espaço. Tem um contrato com o clube inglês apenas até o meio do ano, há no contrato uma obrigação de compra por metas batidas. Diante do pouco espaço que ele vem tendo, a expectativa é que ele não bata as metas contratuais e automaticamente volte ao clube italiano. E o objetivo do Vasco da Gama é tentar a contratação do Douglas Luiz ainda nesta janela de transferências, como através de uma rescisão de contrato,
do Nottingham Forest com a Juventus e uma chegada dele já olhando o início da temporada de 2026. O Nottingham Forest entrou em campo ontem contra o Manchester City. O Douglas Luiz nem sequer foi relacionado para a partida. É um jogador aí que não está bem por lá. Informações até que ele está muito triste. No meio do ano, quando estava dando ruim lá na Juventus, ele precisava sair. Ele chegou a tentar voltar para o Vasco. Informações é que ele frequentemente pede até a seu empresário para voltar pro Gigante da Colina. É uma negociação que vai muito no caminho do Coutinho. Pode acontecer, mas vai depender muito da vontade do atleta. O Vasco da Gama pouco tem a fazer nessa situação. O Vasco da Gama pouco tem poder de influência nas questões contratuais do Douglas Luiz. Mas o fato dele talvez chegar à Juventus, conversar com os italianos e pedir uma liberação, isso pesaria muito para uma chegada do volante ao nosso Cruz Maltino. O Vasco tem interesse, o Vasco quer, o Vasco está disposto e o Douglas Luiz também. Um dos grandes motivos é o desejo de Douglas Luiz voltar a atuar ao lado de Philippe Coutinho. Douglas Luiz já atuou ao lado do Coutinho no West Ham, mas ele quer jogar ao lado do Coutinho no Vasco. Isso pesa muito para que ele queira voltar o quanto antes que Coutinho saia do nosso Vascão. Você tem uma noção aí de como o Douglas Luiz ama o nosso Vascão? Eu vou trazer para vocês uma entrevista do Douglas Luiz à TNT Sports. Há um tempinho já, quando ele ainda era do Aston Villa, falando sobre esse desejo de voltar ao Vasco um dia. Se liga só. O plano ideal seria fazer minha vida na Europa, conseguir conquistar todos os títulos que eu almejo e voltar para o Vasco. Esse é meu maior objetivo. Eu não penso em voltar para outro clube não, de verdade. Acho que não quero voltar só para encerrar também, eu quero poder retribuir, né? Eu acho que eu joguei só um ano no Vasco, então a gratidão que eu tenho é tão grande que eu não quero chegar aqui já, com 35 anos já morto, não posso nem correr, não posso nem sprintar. Então eu quero poder devolver um pouco. Amigo torcedor vascaíno, a pergunta que eu deixo para você no final desse Acorda Vascão é: já pensou DG, meio campo do Vasco da Gama? Seria uma loucura, né? Seria insano aí, seria algo inacreditável. Aguardem, quem viver verá. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas desse seu domingo. Já eu tô de volta, contando muito com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, é claro, amigo vascaíno, saudações vascaínas.